Eu sou o Reinaldo Colucci, sou triatleta profissional, já participei de 2 Olimpíadas e estamos aqui um pouquinho para falar dessa experiência, né? Como falar de inovação, né? Que é uma das propostas do encontro aqui da semana. E o SESI, que é a nossa equipe aqui, tem inovado muito em transformar jovens em atletas olímpicos. Eu que fui o primeiro atleta que entrei na equipe já sendo atleta olímpico, mas desde então a equipe já conseguiu atingir esse nível com mais 3 atletas, saindo da equipe de base e chegando até os Jogos Olímpicos. E a gente vai contar um pouquinho como que é essa experiência nossa aqui com a cidade e com o projeto. Então, um pouquinho da agenda, né? A gente vai explicar o que é o triatlon, contar um pouquinho da história minha, do João Vitor e da Maria Luísa, e falar um pouquinho do SESI, com o projeto de triatlon, e dos Jogos Pan-Americanos que está rolando já em Santiago nesse momento. E semana que vem tem a prova do triatlon, onde a Luísa e o Manuel, que são aqui da equipe, vão estar participando. Para quem não conhece, né, o triatlo são 3 modalidades em um único esporte. Então a gente nada, pedala e corre na mesma competição, com uma transição entre cada modalidade. Então faz a etapa da natação, rapidinho troca o material, já sai para o ciclismo, volta, deixa a bicicleta, pega o tênis, sai para correr, e o atleta que fizer em menor tempo é o campeão da competição. Existem várias distâncias. As distâncias mais conhecidas são as distâncias do Ironman, que é uma prova bem mais longa, que já é um desafio que o pessoal, até das categorias de idade, se sente mais desafiado a participar. Então é uma prova de longa duração, que a gente nada 4 quilômetros, pedala 180 e corre 42, então é o dia inteiro competindo. E tem a distância olímpica, que são uma prova um pouquinho mais curta, com 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Aí, contando um pouquinho da minha história, começando comigo, né? Eu sou de Descalvado, cidadezinha aqui do lado. Eu comecei no esporte fazendo natação, porque meu pai não sabia nadar, não sabe até hoje. Então, uma das preocupações dele é que eu aprendesse a nadar desde cedo. Começando a nadar, eu vi que eu não tinha tanto talento para ser nadador, eu não tinha talvez a técnica, a habilidade para ser tão explosivo como as distâncias de natação precisa ser. Então, eu migrei para o triatlon, onde acabava que eu não era o melhor nadador, mas quando eu juntava o ciclismo e a corrida, eu acabava sendo um atleta competitivo. Participei dos meus primeiros Jogos Olímpicos em 2008, em Pequim, e logo na sequência, em 2009, foi quando o SESI iniciou um desenvolvimento no estado todo para desenvolver modalidades olímpicas, e São Carlos acabou sendo a sede do estado de São Paulo para a modalidade de triatlon. Então, desde 2009, a equipe de triatlon do SESI tem o polo aqui em São Carlos. Entre os meus maiores resultados tem a medalha de ouro no Pan-Americano de 2011, nos Jogos Pan-Americanos, né, que é o que está acontecendo agora em Santiago, no Chile. E o ano passado eu fui o campeão do Ironman Brasil, que acontece todo ano, a etapa em Florianópolis. Eu até trouxe a medalha aqui, né, de 2011. A gente guarda com carinho, né? Aquela mesma medalha ali do pódio, essa daqui dos Jogos de 2011, em Guadalajara, talvez é a conquista que eu tenho maior orgulho, e também o troféu dessa vitória aqui do Ironman Brasil do ano passado, prova que eu venci com 7 horas e 52 minutos, então é o dia inteiro competindo. Prova que requer bastante treinamento. Acho que agora é o João, né? Vai falar um pouquinho, né, João? O João aqui de São Carlos. Conta um pouquinho pra gente, João, como que você começou no esporte, a sua introdução, a sua história com o triatlon. Eu me chamo João, tenho 19 anos, né? Então, eu comecei no triatlon
eu comecei a natação com 5 anos e aí, desde então, era só para aprender a nadar. Comecei a disputar competições numa equipe de natação daqui de São Carlos mesmo, a Panasc. E daí eu comecei numa escola nova, onde o meu professor de educação física, ele viu que eu nadava e fazia corrida. Lá tinha as Olimpíadas, né? Que eram uns jogos assim escolares, como eu posso dizer. E aí ele me chamou para fazer o triatlon. E eu estava na dúvida, não sabia se eu ia ou não, como seria. Então resolvi ir. Com 3 meses de triatlon, participei do meu primeiro brasileiro infantil em Florianópolis. Consegui o 2º lugar. Desde então eu não parei mais o triatlon. Com 15 anos eu participei do Mundial Escolar na França. Com 15 anos, minha primeira experiência internacional, longe dos pais, foi, foi bem complicado, mas foi bom ao mesmo tempo, e aprende e cresce. E foi isso. Nessa foto aqui eu vou falar um pouco, foi minha última experiência brasileira agora de triatlon em Brasília, há 2 semanas atrás. Foi um ano difícil, não consegui obter o resultado no começo do ano para disputar a vaga para o Sul-Americano e Mundial. E aí, desde então, meu ano foi só decaindo, né? Lesionei a lombar, quebrei a mão, tive uma queda. E aí, para mim, o ano já tinha acabado e foi só regredindo cada vez mais. Mas aí, graças à minha técnica, todo o apoio, consegui me reerguer. E nessa foi a última prova agora, consegui me consagrar campeão. E estou muito feliz, né? É o resultado que a gente busca o ano inteiro, não é fácil. Mas essa é um pouquinho da minha história. Vou falar agora Quantos países você já viajou, João? Eu já conheci 4 países: França, Chile, Uruguai e Argentina. E qual dessas viagens foi o maior perrengue aí que você passou, que você lembra? O maior perrengue, acho que foi no Chile. A gente foi sem técnico, só atleta, não sabia falar nada. Fomos tentando se virar como podia, né? Mas foi muito bom, uma experiência diferente. Foi um aprendizado, então. Foi um aprendizado legal. Aí saiu um portunhol lá para falar com os chilenos. Se virava como podia. Tinha um portunhol ali e ia adaptando como ia. E qual foi a competição que você mais se orgulhou, assim? Lógico, você falou que esse ano você teve um acidente, quebrou a mão, teve que treinar com a mão imobilizada por um tempo, aí foi lá, fez essa prova, mas fora essa, teve mais alguma outra prova que você competiu bem, que você se surpreendeu na prova, para você compartilhar aqui com o pessoal? Não foi uma prova de grande importância, foi uma prova aqui em São Carlos mesmo, foi o GP. Foi uma prova que eu mesmo estava me desafiando e acabei fazendo uma bike, uma competição muito boa. Então eu acho que essa foi minha grande prova mesmo. E o que você mais gosta no triatlon? Essa é uma pergunta muito difícil, mas eu acho que é o ciclismo. Ciclismo? Apesar de ter vindo da natação, acho que o ciclismo é o que eu me encontrei melhor. Tá bom, legal. Então agora é a vez da Maria. Conta um pouquinho para nós a sua história, como você começou no triatlo, como que você veio parar aqui nessa equipe do SESI. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa, eu tenho 16 anos e eu sou daqui de São Carlos mesmo. Eu comecei no programa Atletas do Futuro, do PAF. Indicaram para minha mãe que estava tendo esse projeto do SESI, e aí eu acabei entrando. Aí, depois de eu conseguir, eu entrei, na verdade, pela natação primeiro. Aí, depois de uns meses, eu fiquei acho que uns 3 meses, eu acabei entrando no triatlon, que foi onde eu gostei muito, e continuei aí. Só que aí entrou a pandemia, né? E aí eu fiquei uns 2 meses parada. Depois era 15 dias e acabou ficando quase 2 anos, né? E aí 2022 acabou voltando e eu fiz uma prova, foi a minha primeira prova, em abril de 2022, foi em Pirassununga, foi bem difícil, porque a gente não treinava muito assim, não tinha muita noção de como que era, e aí do nada uma prova de 20 km de bike. O que você acha mais difícil no triatlo?
Para mim, eu acho a corrida, porque eu tive uma lesão um tempo atrás, quando eu já estava no treinamento. E isso acabou me afastando um pouco da corrida, porque antes eu gostava muito. Mas hoje em dia é minha maior dificuldade e eu acabo que não me dou tão bem com a corrida. Enfim, e aí, depois de eu fazer essa prova, o SESI recriou o treinamento dentro do SESI. E aí foi que eu fui convocada para a gente criar essa equipe. Participei do treinamento e nesse ano, no começo do ano, eu tive a oportunidade, uma proposta de entrar para a base do rendimento. E aí e essa decisão eu tinha um prazo até a metade desse ano. E aí eu fiquei pensando o ano inteiro, será que vale a pena? O que eu realmente quero para minha vida? Em relação aos pais também, por eu ser menor de idade, e o que os pais queriam, conversando com os pais, porque eu teria que treinar o dia inteiro e estudar à noite. E isso para os pais é uma decisão bem complicada. Mas aí acabou que falei, é isso, vai ser o triatlon, vou me arriscar e vou fazer o que é meu sonho. E aí, nessa metade do ano, em julho, eu entrei na base do rendimento, que eu tô até hoje. Que legal. Uma história parecida comigo, né? É que, como eu falei, eu sou de Descalvado e eu, com 13 anos de idade, tomei a decisão de mudar de Descalvado aqui para São Carlos, porque o meu treinador da época era aqui de São Carlos. Então, quando eu terminei a 8ª série no primeiro grau lá em Descalvado, eu combinei com o meu treinador que eu iria mudar aqui para São Carlos para treinar à noite, treinar durante o dia e estudar à noite, porque eu queria realmente seguir esse sonho de ser triatleta. Então, naquela época, você imagina como foi difícil para mim e para os meus pais apoiar essa ideia, né? De eu sair de uma cidade, por mais que é próxima aqui de São Carlos, mas vim para cá, morar sozinho, morava eu e mais um companheiro, treinar durante todo o dia, fazer comida, cuidar da casa, estudar à noite. Então, foi realmente uma experiência desafiadora para mim, mas uma coisa que meus pais sempre falavam, e que eu acho que serviu de exemplo, é que se você for fazer algo, faça com o seu coração, faça bem feito, que é o que vai dar certo. Se você hoje está priorizando treinar e não tanto estudar, abrindo um pouco do tempo seu de estudo para correr atrás desse sonho do triatlon, você não está perdendo tempo, você está investindo em algo que você acha que é importante. E lá na frente você vai ter tempo para voltar, estudar e seguir nesse caminho também. Mas então, nesse momento, faça com o seu coração, faça com o seu melhor para que as coisas deem certo. E que foto é essa daí, dessa competição que você fez? Esse daí, não sei se a galera aqui conhece, mas é os Jogos da Juventude, né? Que é uma competição muito grande, onde que vai vários estados do Brasil representando cada estado. Qual cidade que foi? Foi em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Então, a etapa desse ano, os Jogos da Juventude, foi em Ribeirão Preto e eram todas as modalidades, não eram só triatlon. Tinha várias modalidades, judô, vôlei. A minha semana tinha judô, vôlei... Esqueci o nome. Porque é mas era tudo em Ribeirão Preto? Era todos em Ribeirão Preto. Tipo, tinha... tinha espalhado pelo... Eram jogos mesmo, era uma mini Olimpíada. Entendi. Foi super legal. E como foi a competição sua? Você foi terceira, que tá ali com a bandeira de São Paulo, é isso? Foi. Foi muito emocionante. Eu cheguei lá muito nervosa. A galera sempre me falou antes que ia ser uma experiência muito diferente do que competir em provas normal, porque além de ficar uma semana inteira, eu ia conhecer muitas pessoas. E realmente foi tudo incrível, porque... não foi só ir lá, competir e ir embora. Foi conhecer gente nova, fazer até amizades mesmo que eu não veja eles. Foi conhecer outras pessoas da minha idade que façam, porque hoje em dia no Brasil é bem difícil, principalmente meninas da minha idade, fazerem triatlo, porque o triatlo não é um esporte tão reconhecido como futebol. E aí conhecer outras meninas que são doidas também, que faz triatlo, é super da hora. Puxa, parabéns. Então você se acha doida. Quando eu fazia parte do PAF, eu via vocês do rendimento fazendo, eu ficava, meu Deus, quem faz isso é muito doido, velho. Aí eu acabei fazendo, eu gostei, que incrível. Que legal. Então, bem-vindo ao time. Agora a gente vai falar um pouquinho do projeto do SESI, né? Como vocês viram, se não houvesse toda essa estrutura do SESI,
nem o João nem a Maria estariam hoje aqui praticando triatlo. Então, esse é um projeto que eu me orgulho muito de fazer parte desde o primeiro ano que foi introduzido aqui em São Carlos. Então, desde 2009 até agora já são quase 15 anos ali de projeto. E hoje a base toda, o projeto todo, ele atende todos os níveis de evolução para a gente chegar no alto rendimento. Então, a gente começa com o atendimento do PAF, que é o Projeto Atleta do Futuro, quando a gente atende 350 crianças. Elas não fazem apenas triatlon, existem outras modalidades que elas vão lá para praticar esporte, mas uma das principais, que a gente tenta puxar um pouquinho a sardinha para encontrar talentos, é o triatlo. Então o pessoal acaba fazendo natação, um pouquinho de bicicleta ali com os equipamentos que a gente tem, corrida. E dessas crianças, as que se destacam, a gente seleciona 20 jovens ali para fazer parte da equipe de treinamento, onde já tem uma rotinazinha de treino mais dedicada, com um professor, um treinador ali dedicado também para eles evoluírem. E aí, dessa evolução da equipe do treinamento, a gente seleciona 10 atletas que a gente chama de base rendimento, que é onde hoje está o João e a Maria, que já é ali o quase profissional, né? O próximo nível depois deles é realmente conseguir evoluir e chegar a representar uma seleção brasileira, o Brasil ou a equipe em competições de nível internacional de mais importância. Hoje, a equipe conta com 5 atletas registrados, então isso é uma coisa muito legal, que a gente segue todo o regimento do esporte profissional da Lei Pelé. Então, os 5 atletas hoje da equipe principal têm a carteira assinada como se fossem atletas profissionais mesmo, e não apenas uma equipe. Então, a gente tem todo o respeito ali e as seguranças realmente para desenvolver o nosso trabalho. 2 atletas que fizeram todo esse caminho que eu falei, desde do PAF até chegar no alto rendimento, é o Manuel Messias e a Luísa Batista. Eles estão embarcando amanhã para os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, que já começou essa semana, e o triatlon vai ser semana que vem. Então, no dia 2 vai ser a prova individual, e no dia 4, sábado, é a prova de revezamento. O Manuel ele foi medalha de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos, que foi em Lima, no Peru, e a Luísa foi ouro. Então, a Luísa está indo para defender o título, o Manuel para tentar conseguir uma medalha de ouro inédita para ele. E são atletas aqui de São Carlos que treinam comigo, treinam com a equipe e fazem parte de todo esse projeto aí que a gente busca não só representar o Brasil, a nossa equipe, mas também incentivar e servir de exemplo para os atletas mais jovens, para as crianças da escola do SESI, principalmente, onde a gente tem muito contato, para que eles vejam o esporte como uma ferramenta ali importante para manter a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. E ano que vem, ano de Jogos Olímpicos, eu participei de Pequim e Londres. Na classificação para o Rio de Janeiro, eu tive uma lesão séria, tive que fazer uma cirurgia, acabou que eu estava ali na disputa pela vaga, mas exatamente no meio do processo de classificação eu tive essa lesão e acabei não conquistando os pontos necessários no ranking, fiquei de fora. Depois, 2020, tentei novamente ir para Tóquio, mas já com pandemia, com muitas coisas envolvidas ali, acabou que eu fiquei ali na cara do gol, mas não entrei. O Manuel e a Luísa estiveram em Tóquio representando o Brasil, e os dois hoje também estão se classificando para Paris o ano que vem, que vai ser a competição na última semana de julho. Então é isso, um pouquinho do triatlo. Espero que vocês... se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou daqui de São Carlos, nascida e criada aqui. Hoje trabalho home office, viajando aí o país, principalmente destinos de praia. E recentemente eu venho me aventurando no remo, canoa polinésia.
E o pessoal de Ubatuba conseguiu também seleção para competição mundial de canoa polinésia, que será ano que vem, em agosto de 2024, no Havaí. E aí, ouvindo a história de vocês, eu percebo que no Brasil a gente tem esportes que são mais incentivados, como, por exemplo, o futebol. O triatlon não é um deles, assim como o remo. E a minha dúvida é como que é essa trajetória para vocês em termos de patrocínio, em termos de reconhecimento, porque o time lá, por exemplo, tem 15 atletas que precisam de patrocínio para ir. A gente está assim numa corrida contra o tempo e tentando entender como que funciona aí incentivo para o esporte em geral no Brasil. Eu queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês, um pouco sobre essa questão de achar patrocinadores, perrengues que vocês já passaram e como que vocês fazem para realmente conseguir. Então é isso. Hoje, existem alguns programas de incentivo ao esporte, né? Eu acho que o Brasil hoje está melhor do que era quando eu comecei, por exemplo, lá em 2005, 2006. Mas foi o que você falou. Hoje o esporte que ainda tem muito investimento é o futebol, mas por mérito. O futebol realmente é a modalidade que dá mais retorno. Eu acho que nenhuma modalidade consegue colocar 80, 100 mil pessoas no estádio para ver o seu esporte acontecer. Então, eu não gosto de comparar muito com o futebol, porque eu acho que o futebol tem o seu mérito por ter todo o retorno que possui. Mas, falando especificamente do triatlon, hoje o grande incentivador nosso aqui é o SESI. Realmente, se não houvesse o SESI que investisse não só no triatlon aqui, mas em outras modalidades no estado, por exemplo, Franca é basquete, Bauru está com vôlei feminino, São Paulo tem outras modalidades, então é uma empresa privada, que é o SESI, mas que investe na formação do esporte individuais, que não são modalidades tão difundidas como o futebol. E existem programas hoje, por exemplo, como o Bolsa Atleta, que é um programa do governo federal, que apoia atletas que estão começando, que conquistaram já algum resultado, para ter uma verba para poder investir com viagens e competições. Por ter uma carreira tão longínqua, desde 2008, quando eu fui para os meus primeiros jogos, até hoje, eu praticamente fiquei no topo do esporte por 15 anos. Então, eu costumo dizer que qualquer modalidade, quando você está no topo, você ainda tem um pouco de retorno. Qualquer patrocínio que for investido vai acabar caindo de você e ajudando. Então, eu sou, acho que, um ponto um pouco fora da curva que não posso reclamar. Sempre tive empresas muito parceiras aí me apoiando, me patrocinando. E essa é a dica que eu dou para eles e talvez para os seus amigos lá, é que precisa aparecer, precisa divulgar o trabalho, precisa estar no topo para conseguir, infelizmente, ter um retorno melhor aqui no Brasil. Oi, pessoal. Bom, parabéns aí para os 3 atletas. É fascinante ouvir a história de vocês. Eu queria entender como é que funciona a periodização e a programação dos treinos de vocês. Tipo, de manhã corrida, na hora do almoço natação, à noite bike, ou é tudo junto? E como é que vocês tocam essa rotina? Quantas vezes na semana? Vocês querem responder essa? Acho que vocês conseguem, né? Consigo. Então vai, João. A gente tem uma separação, a gente não pratica todos os dias as 3 modalidades. A gente varia bastante, depende do volume, mas a gente tem uma carga semanal muito grande, chega a dar quase 35, 34 horas semanais. A gente treina de domingo a domingo. Tem dia que a gente vai conseguir nadar de manhã e pedalar 3 horas. À tarde chega a dar 5 km de natação, 3 horas da tarde de bike. Tem dia que a gente vai fazer os 3, corrida de manhã, natação no meio do dia e um pedal no final do dia, mais leve. A gente tem dia que faz 3 modalidades mais academia, então a gente chega a fazer 4 exercícios no dia. E em preparação para a prova, a gente tem um volume mais específico, a gente trabalha mais intensidade e velocidade específico para tal prova.
como a gente vai fazer um olímpico agora, a gente está se preparando mais com treinos mais longos e não tão intensos, mas um ritmo mais confortável. E isso acaba tendo um volume um pouco maior e intensidade menor. E semanas pré-prova, o volume cai bastante, coisa de 60%. Semana bem leve para recuperar. Então, a nossa carga horária é bem alta. Até pela questão de logística, né? A gente não faz as 3 modalidades em sequência, como na prova todo dia. Então, a grande maioria dos treinos a gente faz separado, como o João falou. Então, a gente nada de manhã, pedala no almoço, corre à tarde. E alguns dias específicos a gente faz os treinos combinados, que aí nada e pedala, ou pedala e corre, e deixa realmente para fazer os 3 juntos no dia da competição. Gente, eu queria saber, é a última, tá? Que a gente está com o tempo meio... Mas eu queria que vocês resumissem mais ou menos como que é a questão da alimentação de vocês durante o período de treinamento e quando vai ter uma prova mais importante, como que vocês organizam isso, se tem suplementação, não, enfim. A gente passa com nutricionista, cada um, eu acredito que tenha nutricionista. A gente também tem um almoço que o SESI possibilita pra gente, então a gente sempre almoça de segunda a sexta no SESI. E antes de prova, a gente tem uma ansiedade mais alta e a gente fica bem mais nervoso. Então, a gente é sempre indicado a cortar. Na verdade, a gente corta bastante gordura e açúcar também, por conta, principalmente antes de prova, por conta dessa ansiedade mais alta. Para quem tem mais ainda, eu principalmente, eu corto bastante. O açúcar antes de prova por conta de dor de barriga e essa ansiedade. Acho que essa é uma experiência minha. Como que é? Basicamente, como a gente treina muito, a gente não tem restrição alimentar. A gente pode comer de tudo. A nossa maior preocupação é não comer besteira. Então, apesar que a gente pode comer de tudo, a gente tem que comer com qualidade. Então, o grande trabalho da nutricionista conosco é ajudar a gente a fazer as escolhas mais saudáveis e adequadas para aquele treinamento. E na competição, sim, existem suplementos que a gente leva na garrafinha da bicicleta, que é para fornecer energia, porque como é uma prova de 2 horas de duração, a gente precisa de carboidratos ali, que é uma energia rápida para conseguir chegar até o final. Ô, Reinaldo, deixa eu aproveitar aí, eu até atropelei o João ali, mas e quando é uma prova de 7 horas? Aí leva muita caloria nas garrafinhas. A gente acaba levando o carboidrato. É a mesma suplementação, mas ela acaba sendo mais concentrada, né? Então, por exemplo, cada garrafinha que eu levo na bicicleta, ela tem em torno de 500 calorias. Então, é bastante carboidrato nela. E eu levo 4 garrafinhas. Então, por exemplo, no ciclismo, eu vou ingerir 4 garrafas, que são 2.000 calorias, só durante o ciclismo, para depois sair para correr e ainda continuar ingerindo carboidrato para chegar até o final. Que legal. Quer complementar? Não, eu só ia comentar do negócio da alimentação. Tem dia que a gente chega a tomar 2 cafés da manhã, 2 cafés da tarde, e a gente come, não tem essa, como o Reinaldo disse, uma alimentação restrita, né? A gente come bastante, mas com qualidade. Então, acho que isso é um ponto bom, porque a gente pode comer bastante sem ninguém. Que legal. bloquear. Aí, Gabi. Ô, Gabi, vai fazer triatlon. Para quem quiser aí comer bastante, sem restrição, é só fazer triatlon. Só antes da gente passar o vídeo, a gente chegou no tempo aqui nosso, mas eu queria fazer só uma pergunta puxando o gancho para São Carlos. O Reinaldo talvez possa falar sobre isso, porque tá mais tempo. E eu sou do tempo que eu treinava, jogava bola e ia treinar ali no Paulistinha, na pista de saúde. E eu, de vez em quando, trombava a Carla Moreno e como é que era o nome do treinador? Era o Cali. O Cali, né? E o cara lá, e ela passando mal, parava e gorfava e tal. É um negócio meio bizarro, porque é muito forte. O treinamento de triatlon é algo impressionante, assim. E eu lembro disso, né? A Carla Moreno é uma atleta são-carlense que teve em algumas Olimpíadas, eu acho, e tal. Mas, cara, um ponto que eu quero tocar por que São Carlos é tão diferenciado quando o assunto é triatlon? Eu acho que, apesar de São Carlos não ser uma cidade pequena, ela ainda tem um ambiente de interior, né? A gente ainda consegue se locomover na cidade de bicicleta, a gente consegue
sair para correr na rua, não precisa exatamente estar num parque, se você conseguir achar algumas ruas mais tranquilas, sem trânsito, você já consegue sair para correr, e isso facilita muito a logística mesmo de treinar, né? Então, por mais que, por exemplo, o SESI é numa extremidade da cidade e o Parque do Dama, que é onde a gente pedala, é na outra extremidade, é super tranquilo a gente sair do SESI e de bicicleta, cruzar a cidade e ir até o Dama com segurança. Apesar que tem mudado bastante nos últimos anos, o trânsito está ficando bem diferente do que era, mas ainda temos essa vantagem de conseguir usufruir de toda a estrutura da cidade com essa segurança, com esse ambiente de uma cidade do interior e aplicar os treinamentos. Por que os atletas de São Carlos, mesmo sem ser do triatlon, eles não são reconhecidos? Eu acho que cai muito no que a gente falou, né? O triatlo ainda é um esporte de pouca divulgação da mídia, né? Não, quando a gente acaba saindo do futebol, infelizmente, o Brasil ainda tem esse preconceito, né? Todo mundo gosta de futebol e só. Mas eu acho que talvez uma forma de mudar isso é mais gente praticar as modalidades, não só futebol, mas corrida, maratona, tênis ou qualquer outro esporte que não seja futebol, para que você gerar esse interesse. Boa. Esse vídeo, pessoal, é da competição do relay, do revezamento. Então, na mesma competição, a equipe é formada por 2 homens e 2 mulheres. É uma competição mista. Então, hoje começa com um homem, então ele faz um triatlozinho pequenininho, passa para uma mulher, ela vai lá, faz um triatlozinho pequenininho que dura uns 15 minutos, passa para o próximo atleta e a primeira equipe que cruza a linha de chegada é a que vence. Então, esse daí é um videozinho do evento que teve em Tóquio, em 2020. Uma salva de palmas aí, pessoal. E Sensacional. quem quiser continuar acompanhando a gente, saber um pouco mais do triatlo, tem a página aí do SESI Triathlon no Instagram. A gente está sempre alimentando lá com informações. A gente tem uma parceria ali com o Parque do Dama, né? Então ele acaba liberando para a gente com agendamento para ir lá e fazer uns treinos lá. E também tem a represa do 29, que de vez em quando também o pessoal vai lá treinar. Então são os lugares que a gente... A maioria dos treinos ainda acaba sendo na piscina por causa do controle, né?